Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar das minhas leituras do mês de Fevereiro. Foram algumas, não tantas como eu teria gostado, mas o culpado foi um livro que me ocupou os primeiros 13 dias do mês e portanto eu vou começar já por aí. E portanto o livro que me ocupou 13 dias foi Nevernight, de Jay Kristoff. Porquê é que este livro me ocupou 13 dias? Porque não foi muito fácil de entrar nesta história. Não pela história em si, mas porque o inglês não achei que fosse dos mais acessíveis. Talvez isso tenha a ver com o facto do autor ser australiano, portanto haverá algumas palavras que não estou habituada a ouvir, porque nós temos tendência a ouvir mais tanto inglês americano como britânico e portanto pode ser que me tenha passado aqui alguma coisa ao lado. Mas, mais do que isso, eu penso que é porque ele inventou muitas palavras. Neste livro existem 3 sóis que acabam por ter rotações diferentes e isso faz com que haja muito do ano em que há uma Nevernight, em que o sol nunca se põe totalmente, porque há sempre um dos sóis que fica a dar luz, não é? E portanto há muitas coisas que acabam por ser influenciadas neste mundo pelo simples facto de haver 3 sóis. E isso também faz com que haja muitas palavras inventadas. Eu fui para este livro a saber praticamente nada. A única coisa que eu sabia era que a Mia Corvera, que é a nossa personagem principal, estava numa busca por vingança, mas eu não fazia ideia de tudo o resto. Então a Mia é obrigada a ver o pai a ser enforcado quando tinha 10 anos e depois disso houve algumas pessoas que acabaram por destruir a família dela. Era suposto ela também ter sido assassinada, mas houve aqui algumas coisas que fizeram com que ela conseguisse sobreviver e escapar. E portanto o que a Mia se predispõe a fazer é basicamente a vingar a família dela. E para fazer isso ela tem de se tornar uma assassina, uma das melhores assassinas que este país, esta cidade algumas vezes viu, e para isso então ela vai ter de se inscrever, ou vai ter de conseguir chegar a uma escola de assassinos. E é aqui que a coisa fica completamente que me apanhou de surpresa, que é, nós temos aqui uma espécie de Hogwarts, mas para assassinos. Temos aqui uma escola interna em que as pessoas têm de chegar lá de alguma forma, e ela não tem o caminho facilitado. É um livro com muito sangue, efetivamente. Acima de tudo é um livro com muito humor. E eu acabei de dizer que isto é sobre assassinos e banhos de sangue e há humor. Sim, não estou maluca, eu fartei-me de rir com este livro, é muito bom, mas efetivamente não será o inglês mais fácil de entrar. Eventualmente, quando eu terminar a trilogia, eu hei de fazer um vídeo sobre a trilogia completa. Não vou fazer sugestão de leitura só do primeiro, irei fazer depois de tudo. O livro seguinte, e que eu tinha comprado durante o mês de Fevereiro, exatamente para ler, ou para começar a ler no 14 de Fevereiro, foi Almas Gêmeas, de Joan Marsh. E no momento em que eu estou a gravar isto, ou seja, hoje, que eu provavelmente ainda vou publicar hoje, foi o dia em que começou a sair a série, aliás, o dia em que saiu a série na Netflix. E eu posso dizer que já vi o primeiro episódio e só pensei, porque é que estragaram a história? Porque é que alteraram tanto que a única coisa que sobra é mesmo o Match Your DNA. Nós temos aqui alguém que descobriu que existe uma parte do nosso ADN que é compatível apenas com uma outra pessoa e portanto esta descoberta científica faz com que seja possível descobrir quem é o nosso parceiro genético. Portanto é isto que se pretende. As pessoas fazem um teste de ADN e eventualmente, se a pessoa que lhes compete, que lhes cabe como parceiro, já tiver feito o teste também, vai acabar por ser notificada e vão ter acesso aos dados um do outro. Podem ver, podem não ver, podem conversar, podem se conhecer, podem decidir que não querem ter nada a ver com o seu match. No entanto, nós aqui seguimos 5 pessoas, 5 histórias. Eu esperava que elas acabassem por estar ligadas, no entanto, a ligação entre elas é extremamente subtil. Foi uma das poucas coisas que me deixou assim um bocadinho de pé atrás neste livro. A verdade é que eu me ri imenso neste livro e continuo a achar que este livro não será propriamente um thriller. Há aqui alguns aspectos que efetivamente acabam por ser um bocadinho mais nesse sentido, mas maioritariamente é um livro que faz uma análise muito grande de pessoas, as relações, a forma como nós nos envolvemos com alguém, como seria envolvermos com alguém sabendo à partida que essa pessoa seria o nosso par perfeito geneticamente, se seria uma coisa imediata, se seria uma coisa que nós íamos concordar ou não, se seria uma coisa boa ou não. E portanto este livro está muito interessante e vamos ver a série, porque o primeiro episódio não me deixou muito convencida, mas vale muito a pena, efetivamente
leiam este livro, vão se fartar de rir e vão ficar a pensar em algumas questões. Depois, um livro que eu estava deserta para meter as mãos em cima deste livro, a capa é linda, a cidade em que ele se passa é uma cidade que eu já estive e, portanto, estava à espera de reconhecer coisas, e esse livro é Echo, Mon Miroir, un fantôme à Pékin. Este livro é o número 10, exatamente, é o número 10 do Echo. Eu já falei sobre estes livros antes. Isto é uma banda desenhada, é um mundo paralelo ao nosso, onde não existe eletricidade, onde existem dragões, onde existem esquilos que falam, e existe muitas coisas aqui que nós ainda estamos a tentar descobrir o porquê de acontecerem, ou a tentar descobrir segredos. Eu senti nos últimos livros que os autores não estavam a conseguir manter muito bem a espinha dorsal desta história, porque nós temos aqui uma personagem, aliás, temos duas personagens que vêm do nosso mundo e vão parar àquele mundo paralelo, e portanto há muitas coisas em que a ideia é percebermos o que é que está a acontecer, descobrir mais sobre o mundo paralelo, descobrir mais sobre esses skills que eu estava a dizer que falavam e que têm toda uma seita, aquilo é quase uma religião, é fantástico. E este livro finalmente voltou a ir um bocadinho para a linha que guia esta história e eu gostei imenso. Infelizmente achei um piadão porque chama-se Un fantôme à Pékin e muito pouco deste livro se passa em Pequim. E no entanto, a arte destes livros é simplesmente fenomenal. Eu adoro e efetivamente houve aqui algumas imagens, como por exemplo este, eu passei por zonas muito parecidas com esta e foi muito giro voltar à China, nem que fosse durante só um bocadinho e por banda desenhada e num mundo paralelo ao nosso, mas esta história é muito engraçada, vale muito a pena. Eu já tinha dito antes, a Formi consegue incorporar fantasmas de pessoas que acabaram de morrer, e portanto muitas vezes o que ela faz aqui é tentar descobrir o que é que aconteceu àquela pessoa, porque muitas vezes também não sabem que ela está morta, portanto só descobrem que aquela pessoa morreu porque a está a incorporar. E aqui nós temos mesmo um fantasma, que toda a gente sabe que é um fantasma porque ele está a assombrar um mosteiro, e ele acaba por achar que ela é um vaso espetacular para ele entrar e fazer aquilo que quer fazer, e quando vocês percebem o que é que ele quer fazer é de morrer a rir. Já para não dizer que este fantasma de um monge é a coisa mais porca. É tão javarda. Enfim, portanto, se vocês lerem francês, acho que estes livros a nível de banda desenhada são super engraçados, vale a pena, vão se rir durante um bocado, portanto, quem souber ler francês, força. Depois disso tenho aqui um livro que me foi enviado pela Cultura, que é o Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Este foi um livro que eu, no dia em que o li, não estava num dia que me fosse fácil concentrar na leitura, e acho que ele sofreu um bocadinho com isso. Tanto que, enquanto eu estava a ler, havia coisas que parecia que não me estavam a fazer sentido e eu pensei, não, eu vou ter de reler este livro novamente. O que eu não estava a pensar era que fosse reler o livro logo no dia seguinte, e portanto foi isso mesmo que eu fiz. E se da primeira vez levei imenso tempo a ler este livro e a fazer pausas e também a pensar sobre o que ele tinha aqui escrito, a verdade é que quando eu reli, e o livro é muito pequenino, quando eu reli, além de ter estado a marcar algumas frases, algumas ideias que ele tem no livro, este livro o que me fez foi, basicamente, eu não decorei frases bonitas que estão neste livro. E podiam, porque Rainer Maria Rilke era poeta e, efetivamente, ele tem aqui frases que são muito boas. Mas a verdade é que este livro me deixou com várias ideias. Há muitas coisas que ficaram coladas a mim relativamente à forma como nós nos expressamos, à forma como nós temos de ter um determinado mindset para criar algo. E a verdade é que ele aqui está-se a dirigir muito no sentido de criação literária, mas isso pode-se aplicar a outras coisas. Portanto, se vocês tiverem vontade de escrever, se ainda não encontraram a vossa voz, se ainda não sabem muito bem quem são, efetivamente as dicas que ele dá aqui ao Franz, que é a pessoa que estava a receber estas cartas, falam muito sobre a vida, sobre o amor, sobre a forma como as pessoas criam, aquilo que as pessoas têm de fazer para criar, se é uma coisa que lhes é mesmo muito necessária, se conhecem o suficiente para conseguir escrever. E é um livro muito pequenino, efetivamente, mas lá está, e como eu disse na altura em que falei sobre ele na sugestão de leitura, é um livro que
houve alturas em que eu não concordei exatamente com o que estava escrito, não daquela forma, mas a ideia por trás daquilo que ele tinha escrito é simplesmente fenomenal e efetivamente vai-vos deixar a pensar. É um livro que vale muito a pena ler e eu vou voltar a este livro de certeza absoluta, porque estas ideias que estão aqui são qualquer coisa mesmo para nos deixar a matutar e a pensar na vida e em tudo, no fundo, em tudo. O próximo livro eu não o tenho aqui porque o livro é da minha mãe, é A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante. Foi a primeira vez que eu li um livro da Helena Ferrante e deixem-me que vos diga, foi uma experiência muito interessante porque a escrita da Helena Ferrante é completamente fora daquilo que eu conheço como escrita. É uma escrita de certa forma bastante crua na forma como nos apresenta ideias. Ela acaba por passar para o papel coisas que nós muitas vezes sentimos e pensamos e que há uma certa vergonha em admitir ou até em dizer em voz alta. E há muitas coisas nas quais eu me revi. A história segue uma garota de 13 anos e depois nós vamos acompanhá-la até aos 16, se não me engano, e temos aqui várias coisas do processo em que ela foi descobrindo mais sobre os adultos. E a verdade é que quando nós somos crianças temos uma forma de olhar para os adultos que é de pessoas perfeitas, de pessoas que sabem aquilo que estão a fazer e aquilo que estão a dizer, são as pessoas que nos querem proteger, são as pessoas que nos querem educar e eventualmente quando nós começamos a crescer, começamos a perceber-nos das falhas que os adultos têm, porque um adulto é uma pessoa e as pessoas estão a aprender à medida que avançam. E portanto há muitas coisas que ela acaba por ver a nível da família, seja da mãe, seja do pai, mesmo em relação à tia que ela só conheceu devido a uma situação que acabou por explotar aqui tudo o que está relacionado com este livro e que vai fazer com que ela ponha muitas coisas em perspectiva e é extremamente interessante ver de que forma uma hierarquia social acaba por influenciar não só as coisas a que nós temos acesso, mas também a forma como nós nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta, seja com os nossos pais, seja com pessoas que sejam abaixo do nosso estatuto social, e é mesmo muito, muito interessante, mas há muitas ideias que estão ali que efetivamente são daquelas coisas que nós não queremos pôr por palavras, não queremos admitir que as pensamos, não queremos admitir que as fizemos, mas a verdade é que faz parte. E acho que é isso que ela consegue passar tão bem para o papel. Ela fala das coisas de uma forma tão natural e tão crua que nós acabamos por nos rever naquilo que ela está a dizer, mesmo quando são coisas feias. E portanto é extremamente interessante e definitivamente vou querer ler mais coisas da Helena Ferrante porque fiquei mesmo muito curiosa relativamente à escrita dela. O último livro que eu tenho para vos mostrar foi Uma Prendinha da Olga. Foi uma tentativa de ainda ler este livro durante o mês de fevereiro, porque tal como o Cartas a um Jovem Poeta e como o Echo, Monde Miroir, foram livros que eu acabei por ler para 24 horas e um livro da Silvéria. E portanto são coisas muito curtinhas, mas eu não estava à espera do murro no estômago que este livro me deu. E portanto esse livro é O Amor Infinito que Te Tenho e Outras Histórias, do Paulo Monteiro. Eu já tinha ouvido falar deste livro pelo André Oliveira, na altura em que fizemos o encontro de Booktubers, o último, porque nós perguntámos-lhe o que é que ele, enquanto criador de banda desenhada, nos sugeria como sendo das melhores bandas desenhadas que ele já tinha lido. Isto foi o livro que ele sugeriu. E o que é que eu tenho a dizer em relação a este livro? Tanto e tão pouco. Este livro são várias pequenas histórias, são várias pequenas tiras, algumas têm pouco mais do que 4, 5 páginas. São histórias que nos mostram vários tipos de amor, vários tipos de... eu nem sei muito bem, quando eu digo vários tipos de amor, é amor que nós temos a diferentes pessoas, seja um amor familiar, seja um amor fraterno, seja um amor romântico, seja qualquer tipo de amor, um amor patriota, é um amor que aconteceu, um amor que nunca houve a possibilidade de acontecer, um amor platónico, um amor em que há perda, ou tudo isso está aqui. A penúltima história foi a que mexeu mais comigo, porque fala sobre o amor que nós temos, porque é este o meu ofício. É o amor que nós temos pelos nossos pais, é aquele amor que é incondicional, é aquele orgulho e ao mesmo tempo olhar para eles com admiração e saber que um dia os vamos perder.
E a história é sobre isso, é sobre uma perda que ainda não aconteceu, mas que no fundo não deixa de ter acontecido. Basicamente o que este livro nos faz é dar-nos ideias do que é esse amor. É um livro completamente despido de tudo. O que está aqui é a coisa mais básica que vocês podiam pôr. E o que acontece é essa ideia, esse âmago, é transversal a todas. E são vocês que acabam por pôr a roupagem à volta desta história. Portanto, a história é muito crua, muito nua, muito uma ideia, um brilho, um âmago de qualquer coisa, e são vocês que vão acabar por dar essa roupagem. São vocês que lhe vão dar a importância que acham que a história tem. São vocês que vão acabar por pegar nas vossas experiências de vida, em todas as coisas que vocês já passaram, as que ganharam, as que perderam, as pessoas que ficaram, as pessoas que foram, e vão acabar por dar um significado a essas histórias. Elas são mesmo muito simples e, no entanto, não são. É um livro que eu não tenho outra forma de falar sobre ele, porque este livro é feito por quem o está a ler. Este livro tem aqui o mínimo dos mínimos de uma ideia, é um brilhozinho que está ali, é uma faísca, e é o leitor que vai fazer com que essa faísca passe a ser efetivamente uma chama. E eu não sei o que mais dizer em relação a este livro. Se vocês conseguirem pôr mão em cima de um livro destes, reparem numa coisa, é um livro que exige mesmo uma sensibilidade em que vocês têm de ir ao mais fundo de vocês, às situações que vocês já viveram, têm de estar dispostos a fazerem essa reflexão e a dar então essa roupagem à história. E se vocês fizerem isso, se vocês conseguirem, se é uma coisa que vocês conseguem fazer, o mais provável é acabarem a adorar este livro como eu adorei. Nem todas as histórias me tocaram dessa forma, houve histórias que para mim foram muito imediatas, outras que me passaram um bocadinho ao lado, mas é efetivamente um livro fantástico. Depois tenho aqui um livro que eu comecei a ler, mas eu praticamente não vou falar sobre ele aqui porque eu só li um bocadinho do início. Este livro foi começado no dia 25 e eu acho que na altura em que o mês chegou ao fim eu devia ter lido isto. Portanto, este é um livro que eu irei falar durante o mês de março, até porque entretanto vai sair uma sugestão de leitura para ele. E deixem-me só que vos diga, provavelmente vai estar nos preferidos do ano. Portanto, é isso. Portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de fevereiro. Falta aqui só A Vida Mentirosa dos Adultos. Este livro ocupou metade do mês e, portanto, ter lido mais 5 livros, por muito que 2 deles sejam pequeninos, na outra metade do mês, não é absolutamente nada mau. E, portanto, eu estou muito contente com as minhas leituras deste mês. Foram leituras que eu gostei imenso de fazer. Mais uma vez, eu continuo a escolher os livros certos para chegarem cá a casa e isso acaba por se refletir depois na parte em que eu os leio e efetivamente gosto deles. E, portanto, espero que vocês estejam a fazer também boas leituras para vocês. E digam-me nos comentários se vocês já leram algum destes livros, se ficaram curiosos com algum destes livros, se algum deles já estava na vossa wishlist. Digam-me isso tudo nos comentários. Portanto, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!